Salve Maria. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o corpo místico de Cristo, a igreja como esse corpo místico. São Paulo ele vai falar um pouco sobre essa questão eclesiológica, né? Existem alguns pontos sobre isso. São Paulo vai elucidar lá em 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 28, essa questão. Então, antes de avançar nesse áudio, se quiser ler, você pode ler 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 28. O próprio Jesus lá já fala em Lucas 10, 16 o seguinte: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Mostrando essa autoridade, né, que a igreja tem. Lá também em Mateus 18 vai falar um pouco sobre a organização da igreja, Mateus 18. Esse poder de, até mesmo se for preciso, punir, no sentido na questão da excomunhão. São Paulo depois em Coríntios vai tomar essa questão da excomunhão e explicar melhor, explicitar melhor. Também lá em Mateus 16, onde a gente vê o primado de Pedro, também é bem forte, né? Lá em João 21, onde Cristo reafirma esse primado mesmo após a queda de Pedro, onde ele faz a tríplice pergunta em relação ao amor de Pedro. E ele vai novamente confirmando Pedro, né, nesse chamado, nessa eleição irrevogável. Também a gente vê 1 Timóteo 3,15, onde vai falar que a igreja é coluna e sustentáculo da fé. A gente vê também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, onde São Paulo ele tem essa experiência do encontro com Cristo. E São Paulo, até então chamado Saulo, que perseguia os cristãos e ia, né, nesse caminho de Damasco para perseguir, de fato. E Cristo se identifica com a igreja. Quando fala Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo deixa bem claro para São Paulo que ele está sendo perseguido por Saulo até outrora, né? E Saulo questiona como é que ele está perseguindo a Cristo, né? E ele fala que, de fato, ele se identifica com a igreja. Ele não usa essas palavras, né? Mas ao Saulo perseguir os cristãos, estava perseguindo o próprio Cristo. Depois São Paulo ele vai mostrar que entendeu muito bem isso, quando ele fala lá em Gálatas, né? Que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele vai falar no Gálatas 2,19 que ele está crucificado em Cristo, mostrando esse mistério da dor, mistério do sofrimento, como algo que tem um profundo sentido quando unido ao mistério do sofrimento de Cristo. Unido a Cristo, que é a videira, como fala em João 15. Sem mim nada podeis fazer. Também ele vai deixar muito claro isso lá em Colossenses, quando ele vai falar que completa em minha carne aquilo que faltou no sofrimento de Cristo, no seu corpo, que é a igreja. Então sempre São Paulo vai deixar muito claro, né, esse entendimento do que é a igreja se identificando com Cristo. Cristo como cabeça, e como vai falar o Salmo, né, que da barba de Arão, ou seja, ali da cabeça onde vai descendo esse óleo por todo o corpo, né? Então, eis o grande mistério do corpo místico de Cristo. É o Cristo total, totus Christus, né? Cristo total, não é um Cristo incompleto. A gente escuta muita expressão Cristo salvo. Sim, Cristo total. Não é um Cristo incompleto, amputado, monstruoso, sem cabeça ou sem corpo. É um Cristo inteiro. Assim ele o quis. Não por necessidade, mas porque assim ele o quis, né? Não há necessidade porque não teria condições de fazer de uma outra forma. Claro que podia, mas assim ele o quis. Vamos elucidar alguns pontos fundamentais sobre essa doutrina do corpo de Cristo. Primeiro, o ideal geral da igreja como corpo místico de Cristo. O segundo ponto, Cristo cabeça desse corpo místico. E o terceiro, o cristão membro do corpo místico de Cristo. A primeira parte, né? Adão havia recebido, aliás, ele havia sido criado em graça e recebido, né, este grande dom da amizade com Deus, dessa intimidade. A gente vê no paraíso que o Senhor, ao cair da tarde, e o cair da tarde quer dizer para o judeu o começo do dia, né? O dia começa ao cair da tarde, mostrando que
A intimidade com Deus está em primeiro lugar na nossa vida, deve estar. Deus toma a iniciativa e vem ao encontro do homem, nesse estado de inocência original. Então, Adão havia sido criado em graça, que se transmitiria aos seus descendentes. Porém, ele pecou e manchou com o pecado original todos os homens, que inclui homens e mulheres, claro, né? A humanidade, fazendo-lhes perder aquele tesouro divino e com ele o direito da vida eterna. Ou seja, é como se Adão e Eva fossem trilionários e gastassem sem juízo aquele dinheiro e os seus filhos nascessem na pobreza por conta do erro dos pais. Seria uma analogia, embora pobre, mas seria uma analogia, né? Um outro ponto em relação à constituição da igreja seria o verbo de Deus, ele tomou a natureza humana e nos ganhou, ou seja, e nos fez consanguíneos seus. Não só nos justificando, né, mas nos deixando uma inefável abundância de graças. No caso, estas graças podem ser repartidas por si mesmo ao gênero humano, porém ele quis, como eu já elucidei antes, né, fazê-lo por meio de uma sociedade. E essa sociedade é a igreja. Ainda sobre a questão do corpo místico de Cristo, alguns pontos sobre ela. Ela é una, ela é indivisa, ela é visível, ela é orgânica e ela é hierárquica. Ela também, nós percebemos nela a presença dos sacramentos como uma necessidade do indivíduo e também de todos, né? Dessa sociedade cristã que se alimenta, que bebe dos sacramentos. E no caso, os membros, não só os membros da hierarquia, não só aqueles que têm dons místicos, carismáticos, mas todos os batizados que professam a verdade, a verdadeira fé, eles não estão apartados da igreja. Mesmo que sejam pecadores, né? Mas eles não estão apartados simplesmente porque caem em algum pecado, mas lutam, né, contra o pecado. Então eles participam, são membros do corpo místico de Cristo. Tem também a questão da igreja ser orgânica e hierárquica. E então existe um governo, uma ordem, né? Então existe toda uma hierarquia a nível de governo, a nível de ordem, isso para que a igreja não esteja, como fala em São Paulo, como fala São Paulo em 1 Coríntios 15, né? Uma desordem, né? Na preparação dos sacramentos, na evangelização. É preciso esse governo, é claro que conduzido pelo Espírito Santo, mas é preciso esse governo também visível, essa hierarquia, para mostrar também como Deus é organizado, a autoridade de Deus, né? Não é um autoritarismo, mas tudo isso de forma muito visível, muito clara. A gente percebe também uma dignidade especial naqueles que são os pais, os padrinhos de batismo, né? E aqueles que ajudam no serviço eclesiástico, como os padres, os diáconos, e aqueles que vão ajudando também a vivência melhor dos próprios sacramentos, em especial do batismo. Ou seja, todos nós somos chamados a ter essa função de ajudar o outro a viver bem o seu batismo. E primeiro alimentando a nossa vida interior, né? Obedecendo à Santa Igreja, conhecendo bastante a palavra. A igreja, ela, como corpo místico de Cristo, ela tem Cristo como fundador. Ele começou a edificá-la quando já pregava o Evangelho. E ele consumou isso na cruz. Ao abolir, no caso, certos aspectos, né, da lei antiga. E, no caso, estender, expandir, né, a lei nova. E isso expandir até os gentios, aqueles que
Outrora se pensava que não teriam mais acesso a Deus. São Paulo foi um dos grandes expoentes disso, mas o próprio Jesus já mostra muito claro que ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele vai tocando muitos, né, ainda que estão nessa questão pagã. Já vai deixando pressupostos que é para todos que ele veio. Israel seria esse luzeiro para as nações, mas não seria exclusiva. Pelo contrário, ela seria luz para iluminar e atrair os outros, né? E Jesus é o israelita mais perfeito, né? Claro, ele é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne. Então, ele é a luz para todas as nações. Então, só lembrando, né? A igreja ela começa a ser edificada quando Cristo prega, ela se consuma lá na cruz e ela é promulgada no dia de Pentecostes, lá a esse carimbo do alto, né? Porque Cristo é a cabeça da igreja, né? Seriam algumas questões. Por razão da sua excelência como homem e Deus, por razão do seu governo, pois ele nos instruía, no caso, quando morava aqui na Terra, né, nos seus 30 anos de vida oculta, e em média os 3 da vida pública, e ele concedeu aos apóstolos e sucessores o poder de ensinar, reger e santificar. E na atualidade, ele dirige a igreja de maneira invisível extraordinariamente por si mesmo, e de maneira visível e ordinária através do Papa e dos bispos. Ou seja, a questão da igreja invisível, no sentido também das graças, aqueles que participam também, no caso, os santos que estão lá no céu, de certa forma, estão de forma invisível, porém fazem parte da história visível, na história da salvação, onde nós olhamos para trás e vemos, de alguma forma, Santo Agostinho, São Paulo, São Pedro, São Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, Santo Irineu e por aí vai. Os mártires, as virgens, os doutores, os padres do deserto e por aí vai, os confessores, né? Então a igreja que hoje está gloriosa no céu, porém que foi visível e que derramaram sangue, que lutaram, que foram humilhados, perseguidos, grandes combates foram travados para que a igreja se mantivesse de pé, tudo com o auxílio da graça, do Espírito, lógico, né? Então a gente não pode reduzir a igreja como algo meramente invisível, que eu acho, a minha forma, um intimismo, isso seria terrível. Também porque que Cristo é a cabeça da igreja? Por razão da mútua necessidade, pois Cristo quis condicionar os frutos da redenção à colaboração dos fiéis, ou seja, porque Cristo quis condicionar os frutos da redenção à colaboração dos fiéis. Um outro motivo seria pela razão de semelhança de natureza, pois Cristo se fez consanguíneo nosso. E assim, por sua vez, nos quer semelhante a Ele, ou seja, cooperando na obra de redenção, né? Por razão também da plenitude e perfeição dos seus dons celestiais. Por isso Cristo é o cabeça. E por razão do influxo que ele exerce sobre a igreja, ao iluminar e santificá-la como autor e causa desta santidade. Como autor e causa. Porque Cristo também é o sustentador, por 2 motivos, né, em especial. Por razão da sua missão jurídica, pois ele, quem coloca a igreja nesse caminho, né? Por isso ele sustenta, ele vai colocando com a sua graça. E ele deu à igreja a missão de batizar, de ensinar e de governar. E através dele santificar o povo de Deus, né? Por razão do Espírito Santo, que é a alma do corpo místico de Cristo, e que Cristo concedeu à igreja como fonte de todos os dons, ou de todo o dom no sentido singular, no dom, a plenitude do dom, né? Também porque Cristo é o Salvador. Por isso, a gente poderia citar alguns pontos. Ele é Salvador de todos, porém especialmente dos fiéis.
e em cuja obra salvadora podemos, cada um de nós, prestar-lhes ajuda. Questão da corredenção que eu falei há pouco, né? Continuando ainda sobre a igreja, o corpo místico de Cristo. Cristo, como nascido de Maria, e está oculto também na Eucaristia, né? No corpo físico, cada parte, a gente poderia dizer, se alegra, rejubila, goza da subsistência própria. O místico, cada membro, rejubila, goza de sua própria personalidade. No corpo físico, os membros têm como suprema finalidade só o bem do conjunto. No corpo místico, o fim último é o bem de cada um dos membros de forma pessoal. Nem puramente moral, com elementos exclusivamente jurídicos e sociais. O corpo moral, no caso o princípio de unidade, é o fim comum e a colaboração mútua debaixo de uma autoridade. O corpo místico se dá um novo elemento sobrenatural e infinito, ou Espírito Santo, que atua como princípio de unidade. Por isso, a Igreja supera imensamente a toda outra sociedade puramente natural, ainda que esta reconheça também a Deus como autor. Ou seja, em todos os tempos existem, né, sociedades, existem civilizações, mas nenhuma supera o corpo místico de Cristo, porque ela ultrapassa os tempos. Aí alguns erros que a gente deve evitar em relação ao corpo místico de Cristo. São eles: os que falam que a igreja ela é escondida e invisível, e somente isso. Isso é um erro, que a igreja está escondida e invisível em cada um, como se fosse um cristão anônimo, uma igreja anônima, daqueles que fazem o bem à vontade de Deus e pronto. Não existe um corpo hierárquico, uma unidade, uma coisa de governo que tem uma ordem, né? Então é um equívoco grande. Os que consideram como uma simples criação humana, ou seja, que a igreja é fundada por homem, então qualquer uma, não importa, a religião não salva, ou então cada um escute falar de Deus como quiser, tudo dá no mesmo, né? Então a religião é coisa apenas humana, uma crença. Nós sabemos que não é isso. A fundação da Igreja Católica, ela é divina, não é algo meramente humano. Claro que Jesus é 100% Deus, 100% homem, mas nós não podemos cair nesse erro de falar, não, é apenas uma simples criação humana. É grave erro esse. Outro seria depreciar a igreja jurídica, ou seja, não, eu vou ser igreja mais do meu jeito. Eu não quero padre mandando em mim, eu não quero obedecer o que a igreja diz, é o que eu acho e pronto, né? Aí vou falar, não, eu prefiro a igreja carismática, a igreja da caridade, a igreja dos pobres, a igreja disso, a igreja daquilo, e começa a criar a igreja ao seu bel prazer, o que ela acha que é a igreja, né? Os que creem também de forma deficiente na sua constituição jurídica, sem ter em conta que ela pertence também aos pecadores, de quem as deficiências procedem. Ou seja, há pessoas que falam o seguinte: rapaz, eu não vou participar da igreja não, porque a igreja tem muitos pecadores, escândalos, pecados demais, os padres pecam, os bispos, tal, o Papa fez isso na história. Isso aqui é um erro gravíssimo, porque a igreja ela é santa, indefectível, porém os seus membros pecam. Entenda, às vezes nós usamos uma lógica que não é legal. Por exemplo, nós somos. Eu sou igreja. E fala assim: como eu sou igreja, eu sou pecador. E se eu sou pecador, a igreja é santa e pecadora. Porque eu sou santo e pecador. Essa lógica não cabe na teologia católica. Nós podemos dizer o seguinte: cada vez que eu vou deixando que Deus realize a sua obra em mim, eu vou cooperando com a graça dele, com a graça do Espírito Santo, através dos sacramentos e de tantas outras formas, eu estou cada vez mais sendo aquilo que Deus me chama a ser, igreja, participando do mistério do corpo místico. Eu sozinho, isolado, não sou igreja. O meu pecado não faz parte da igreja, pelo contrário. Os sacramentos existem para nos libertar, né, dessa maldição, dessa escravidão do pecado,
dessa escravidão do demônio. Então, a gente não pode confundir as coisas, frases bonitas, né? Sou santo e pecador e minha igreja também é. Não, a nossa igreja é sem defeito, é indefectível, é santa. Então, quando eu peco, não é a igreja que está pecando, eu estou pecando. E o meu pecado ofende esse mistério do corpo místico, entende? Então, a gente às vezes confunde muito os termos e começa a usar frases fora de contexto, né? É muito perigoso isso. Algumas coisas que devem ficar bem claro também sobre a união de Cristo e dos fiéis se compara a algumas coisas da Escritura. Por exemplo, o vínculo matrimonial que fala em Efésios 5, do 22 ao 23. Então, assim como o vínculo matrimonial mostra a beleza da união, né, também a igreja mostra esse vínculo com Cristo. A doação, a entrega, a renúncia, o dar a vida. A questão do estar ligado a Cristo para ter vitalidade, saúde, para ter força, né? A gente pode conferir em João 15, do 1 ao 5, onde Jesus se apresenta como essa videira verdadeira. Então, a Escritura vai mostrando isso, né? Quando nós estamos na palavra, nós estamos também em Cristo, que é a videira. Mas só lembrando que a palavra é uma pessoa viva. Ela não é uma pessoa morta. Ela também não é apenas letras. A palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, quando nós estamos na igreja, nós estamos nesse organismo vivo. Quando a igreja está em Cristo, ela está viva. E porque a igreja bebe dessa fonte que é Cristo. E está nele, né? Também essa relação de Cristo à igreja, essa relação de Cristo, né? Nas escrituras muito marcante também é citada em Efésios 4,16. Um organismo é do nosso corpo. Essa relação que existe, muito bela, né? De comparar a igreja com esse organismo espiritual, essa analogia, essa intuição mística, melhor dizendo, né? Também a igreja nos revela também a união do Pai e do Filho. A Escritura nos revela isso, melhor dizendo. E a igreja também, claro, né? Mas lá em João 17, do 21 ao 23, a gente percebe o seguinte: assim como o Pai e o Filho são um, a igreja e Cristo são um só. Claro que em outros aspectos, de outra forma, claro, não vamos também confundir algumas coisas, né? Também sobre os vínculos de união, vamos falar um pouquinho. Qual é a finalidade dessa união jurídica e social da igreja? Primeiro, a santificação dos seus membros. A fonte dessa união, dessa organização, é a Santíssima Trindade, é dela que vem tudo. Os sacramentos, eles alimentam a vida cristã, então o cristão que diz não me confesso, não comungo, não preciso receber nada, está muito longe de entender o que é ser cristão, muito longe mesmo. As leis da igreja que regem e governam, um cristão deve estar muito ciente que ele não está ao seu bel prazer, às suas ideias e pronto. Ele está ali para obedecer e amar e obedecer. O Papa também é uma representação viva de Cristo. Então, por mais fraco que seja um Papa, por mais que a gente discorde, a gente deve ter um amor filial para com ele, um respeito, uma reverência. Não é que a gente, se algum Papa declarou algo estranho, a gente deve apoiar e aplaudir, mas sempre com a reverência, com amor filial, mesmo quando for falar com algo que a gente discorde. Um filho, ele pode, às vezes, chamar o pai a atenção, né? Mas com toda uma reverência, todo um respeito, toda uma humildade. Também as virtudes teologais, que a gente pode olhar que é na igreja que ela vai sendo alimentada, a fé, a esperança, a caridade afetiva e a caridade efetiva para com Deus e para com o próximo. Isso tudo se manifesta quando a gente está na igreja, né? A igreja como plenitude de Cristo. Cristo cabeça forma uma união com seus membros, o Cristo total, que eu já falei há pouco tempo, né? Por isso, Cristo encontra na igreja sua plenitude e complemento. Por isso, Cristo desde o céu e antes, os seus olhos têm unido a si, a todos os membros da igreja, com muito mais
claridade e muito mais amor. Que uma mãe conhece e ama o seu filho, que leva em seu colo, que alimenta. Então, está mostrando que essa relação, né? Muito mais do que uma mãe que ama o seu filho, a igreja é essa que é amada pelos olhos do Pai, pelos olhos do Filho, pelos olhos do Espírito Santo. O amor de Cristo aos fiéis se manifesta principalmente nesses pontos. Por ele ser o fundador da igreja, por ele doar o Espírito Santo que habita em nós, o mistério da inabitação das três pessoas também, né? E pela instituição da Eucaristia, que se cumpre a promessa desde lá São Mateus, no início fala, né? Que Jesus seria o Emanuel, Deus conosco. E lá no finalzinho de Mateus fala que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, a promessa do Emanuel, que não se aparta de nós, pelo mistério da Eucaristia. Alguns erros também sobre o corpo místico de Cristo, né? Que se fala. Não é que o corpo místico de Cristo erra, não é isso que eu estou falando. Há alguns erros a respeito da doutrina do corpo místico. Alguns vão se equivocando em algumas afirmações. Por exemplo, esses seguintes pontos. O falso misticismo, de quem junta e reúne em uma mesma pessoa física o Redentor e os redimidos, e atribuindo aos homens propriedades divinas, fazendo a Cristo sujeito de erro e concupiscência. Ou seja, aquilo que eu falei há pouco tempo, né? Tipo assim, já que eu faço parte do corpo místico de Cristo, então eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou como se fosse um semideus, né? Isso aí seria um erro gravíssimo. Então, eu dizer, não, Cristo pecou, porque ele assumiu tudo de nós, então se nós pecamos, Cristo peca, né? Então seria uma loucura falar isso, né? Confundir o corpo físico de Cristo, que nos redimiu, e atribuir tudo ao corpo místico, né? Algumas coisas. Seria bem falso isso. Também o falso quietismo, né? De quem atribui toda a vida espiritual do cristão à ação do Espírito Santo. Ou seja, dizendo que o homem não precisa cooperar com a graça, como se tudo fosse graça de Deus e pronto, e o homem não coopera em nada, seria um erro gravíssimo. Outra falsa afirmação seria que não precisa fazer caso da confissão frequente, dos pecados veniais. Ou seja, só deve confessar os pecados mortais, né? Porque, na verdade, Deus é misericórdia, então a gente confessa quando puder, faz uma confissão geral, então já tá bom. Não precisa dessa busca constante da confissão. Olha o pensamento equivocado. Outra opinião bem falsificada é os que afirmam que não valem quase nada ou então pouco, né, as orações que nós fazemos privadas, ou seja, que essa oração interior, pessoal, essa oração onde eu faço em casa ou em algum local recolhido, não vale de nada não. O importante é estar na igreja e acabou a história, fazer as orações públicas, né? Porque é isso que é a igreja. Olha outro erro em relação ao corpo místico de Cristo. Eu não posso ter só as orações que são comuns aos fiéis, ou seja, eu vou à missa, eu vou a uma oração comunitária, a um grupo de oração, a celebração dos sacramentos, tudo isso é muito importante, é essencial. Mas ao mesmo tempo, acompanhado com isso, uma vida interior. Nem só a vida interior, de forma pessoal, e nem só a vida comunitária onde eu rezo. As duas coisas, uma alimenta a outra. Uma não está em antagonismo nem em detrimento da outra, entende? Outra afirmação também bem equivocada é que as orações que são elevadas ao Pai por meio de Cristo, porém não é o mesmo Cristo, é outro Cristo. Olha a ideia, aquela confusão, né? Do Jesus histórico, Jesus da fé, o Jesus não sei da onde. Mistura tudo, Jesus humano, Jesus divino, como se Jesus houvesse essa briga nele, né? Isso é loucura também. Também uma coisa que a gente deve ter é um amor sólido pela igreja. O que seria esse amor sólido pela igreja, né? A gente não deve amar só os sacramentos e solenidades litúrgicas. E também os sacramentais,
os exercícios de piedades, as leituras espirituais, né? Observar as leis da igreja, inclusive aquelas que são prescritas, né? As mortificações, a questão também do jejum, a questão da abstinência de carne. Outra coisa, amando a todos os membros da igreja, ainda que alguns sejam muito indignos ou aparentemente indignos e muito pecadores, né? Mesmo assim, eis aí a grande heroicidade, né? De amar aqueles mais difíceis. Outra coisa é vendo Cristo na igreja, ou seja, não só o Papa, os bispos, os sacerdotes, é que os que formam a hierarquia, né? Que não só eles que mostram Cristo para nós. É isso que a gente está colocando, né? Não é só amar o Papa, os bispos e os sacerdotes e pronto, e a hierarquia. Então é uma igreja. Então eu odeio os que não têm nenhum cargo, já seria um erro gravíssimo também. Mas devemos amar todos os fiéis, especialmente os enfermos, os feridos, aqueles que são débeis, caem muitas vezes, os pequenos, né? As crianças, os pobres, os idosos, aqueles mais frágeis. Devemos também imitar o amor de Cristo pela igreja. No caso, a plenitude do afeto que não exclui a nenhuma raça ou estirpe, a nenhum povo, nem os inimigos, nem aos homens que todavia não estão unidos conosco no corpo místico da igreja, porém que estão inflamados, aliás, que são chamados a ela e a eterna salvação como nós. Ou seja, esses homens, embora longe da igreja, mas eles têm uma vocação a virem um dia para a igreja. Por isso devem ser amados por nós, evangelizados por nós, de forma pedagógica, de forma firme, mas cheio do Espírito nessa forma de evangelizá-los. A questão também de perseverar em trabalhar incansavelmente pela edificação e pelo incremento, pela igreja, ou seja, mediante a cooperação com os sacerdotes, né, com os religiosos, com membros de alguma ação católica, associação, com alguns padres ou freiras, ou mães de família, ou pais de famílias que já têm um trabalho de apostolado, né? Então, nos unirmos a estas pessoas na missão, pela glória de Deus e salvação das almas, santificação daqueles que estão afastados, né? Que venham estar inseridos nesse mistério. Por uma oração também incessante, como Cristo fez sempre, né? Que orou por Pedro, pela igreja como um todo, ele sempre intercedia ao Pai pela igreja. Como Cristo praticou e ensinou. Também rezando pelos pagãos, pelos irmãos separados, né, que são os protestantes, que devem entrar na igreja, porém de forma livre e espontânea, não de forma obrigada, né, mas pela nossa constante intercessão e o constante testemunho e também evangelização. Rezar também pelos governantes, pelos responsáveis pelos povos e também rezar em especial pela paz, uma paz verdadeira que brota de Cristo, né? Outra coisa é ver a questão do sofrimento de Cristo. Devemos suplicar com Ele, e, ou melhor dizendo, além de suplicar, sofrer com Ele aquilo que falta à sua dolorosa paixão em prol do corpo místico, que é a igreja. A gente pode conferir em Colossenses 1:24, eu até citei no início desse áudio, né? Também o ganho dos tesouros infinitos pela distribuição destes tesouros depende um pouco da nossa mortificação em boas obras. Ou seja, a gente quer rezar, mas não quer se mortificar. Quer se mortificar e não quer rezar. Tem que ser as duas coisas juntas, né? A gente também tem que levar os nossos olhos aos céus e oferecer a Deus nossas dores, as enfermidades, as preocupações, as angústias, as calamidades de toda ordem, né, que acontece, pelo bem de todo o corpo místico de Cristo, de toda a humanidade, até mesmo aqueles que não são membros do corpo místico. Também a gente deve invocar também a Santíssima Virgem Auxílio da Igreja, ela como mãe da Igreja, Mater Ecclesia. A Santíssima Virgem Maria, ela tem uma relação especial com esse corpo místico, né? No caso, ela deu seu consentimento em representação de todo o gênero humano, a encarnação do Verbo.
unindo ao Filho de Deus com a natureza humana, na questão da união hipostática, né? Tanto que esse mistério é tão belo que a gente deve levar muito em conta a grandeza da Virgem Maria, porque ela é aquela que está mais próximo, né, desse mistério da união hipostática. Ela deu à luz a Cristo, cabeça do corpo místico de Cristo. Ela presenteou também aos judeus e aos gentios com Cristo, que é rei, profeta e sacerdote. Sem dúvida, ela conseguiu de Cristo o primeiro milagre nas bodas de Caná, em virtude da sua grande intercessão, e os discípulos passaram a crer a partir daquele dia. A gente pode conferir em João 2, 11 e seguintes. Ela ofereceu a Cristo no Calvário pelos pecados dos membros, né, dos homens, não dos membros, dos homens, né, que se tornariam membros do corpo místico de Cristo. Ela conquistou por um novo título, o título de dor. Fala até alguns santos o seguinte, né, que Nossa Senhora, ao ter Jesus no seu corpo físico, ela não sentiu dores, mas ela deu à luz à igreja, de certa forma, né, uma linguagem mística bem profunda. Ela deu à luz à igreja, o corpo místico, em muitas dores. Dores fecundas, eficazes. E ela conquistou lá na cruz o título dessa maternidade espiritual sobre todos os membros de Cristo. Ela conseguiu que o Espírito Santo se comunicasse com dons prodigiosos na igreja no dia de Pentecostes. Por isso São Lucas fala, né? Entre eles estava Maria, mãe de Jesus. Não é um detalhe qualquer. É como aquele imã atrativo da presença do Espírito. No caso, Nossa Senhora, ela reina, ela é rainha dos mártires. Ela sofreu imensas dores. E mais do que todos os fiéis, ela padeceu nesse corpo místico de Cristo, que São Paulo cita, né? Que a gente já citou, Colossenses 1:24. Então aqui é um pouquinho da questão da igreja. A gente vai fazer também depois a questão da segunda parte, tá bom? Que Deus abençoe cada um que vai ouvir esse áudio. Que parte desse conteúdo, não todo, eu tirei do livro Teologia da Perfeição Cristã, da editora Bach. E outra parte a gente vai ver em outros livros, rezando, meditando. Um ótimo dia para